Olhe, velho, você vai terminar isso ou preciso chamar alguém que saiba o que está fazendo? A voz era uma lâmina, afiada e cortando o ar úmido do pátio de veículos. Era uma voz jovem, cheia do tipo de arrogância que vem de uma vida sem consequências. Uma vida onde todas as portas foram mantidas abertas. Ele era um novo recruta, não mais velho que 20 anos, mas seu uniforme era tão impecável que parecia poder cortar vidro, sua postura tão perfeita que era uma caricatura da disciplina militar. Seu nome era Oficial Miller, e ele era o epítome da nova guarda, um homem que via o mundo em linhas limpas e regulamentos, sem espaço para o desbotado, o desgastado ou o velho. Ele estava com as mãos nos quadris, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios enquanto observava o velho. O velho John movia-se com o ritmo lento e deliberado do rastejar de uma geleira. Suas costas estavam curvadas, uma curva permanente, gravada por décadas de vida difícil e trabalho ainda mais duro. Ele era um empreiteiro, contratado para realizar uma manutenção especializada em uma peça de equipamento pesado. Suas mãos, nodosas e grossas com calos, moviam-se com uma precisão praticada, quase cirúrgica, enquanto ele trabalhava em um complexo sistema hidráulico. Seu trabalho era um balé silencioso, uma dança de ferrugem e aço que era invisível para os não iniciados, invisível para Miller. Miller via apenas a lentidão. Ele via as calças de camuflagem desbotadas, que eram uma relíquia de uma era diferente, as botas de trabalho surradas que tinham visto mais quilômetros do que um ônibus Greyhound, e a camisa fina de algodão que estava encharcada de suor. Mas, acima de tudo, ele via a tatuagem. Era uma pequena marca desbotada no antebraço do velho, um design simples de um tridente com um único raio atravessando. A tinta era de um azul pálido quase indistinto, como uma aquarela deixada no sol por tempo demais. Era a marca de um tempo esquecido, uma marca que Miller via como um sinal de fraqueza. Um pouco fora de sua alçada, não é, velho? A voz de Miller escorria com descendência. O que é isso no seu braço? Algum tipo de tatuagem tribal desbotada? Parece que uma criança fez com uma caneta esferográfica. Temos padrões agora, sabe? Não deixamos qualquer um perambular com uma chave inglesa e um passado questionável. Temos regulamentos para esse tipo de coisa. Ele gesticulou vagamente para o braço do velho, seu rosto uma máscara de piedade paternalista. John não olhou para cima. Suas mãos, paradas e firmes, continuavam a trabalhar. Uma refutação silenciosa às palavras do jovem. Seu silêncio era uma parede, uma barreira de dignidade que Miller não podia romper. Seu estoicismo era uma repreensão silenciosa, uma força mais poderosa do que qualquer discussão gritada. Era um silêncio nascido de uma vida de ação, uma vida onde as palavras eram secundárias aos feitos. Sua paciência tranquila era um insulto ao tumulto emocional frenético do jovem oficial. O rosto de Miller se contraiu. O desdém do velho era uma afronta pessoal à sua autoridade, um desafio direto às regras que ele tanto prezava. Sua arrogância era tão polida quanto o acabamento cromado da pistola de serviço regulamentar do jovem oficial. Ele era um homem que vivia pelo livro, e o velho, com sua dignidade tranquila e tinta desbotada, era uma variável imprevisível em seu universo perfeitamente ordenado. Vou ter que pedir para você parar o que está fazendo, senhor, disse Miller, sua voz agora tensa com polidez forçada. Estou revogando seu acesso a esta área. Seu trabalho é muito lento e sua aparência não está em conformidade com os regulamentos. Temos uma política de tolerância zero para a vadiagem e, francamente, não acho que você seja fisicamente capaz de completar esta tarefa em tempo hábil. Vou precisar que você arrume suas ferramentas e saia das instalações, agora. Uma pequena multidão tinha começado a se reunir, atraída pelo som da voz alta de Miller. Eram em sua maioria jovens recrutas, recém-saídos do treinamento básico, seus uniformes imaculados, seus rostos cheios de julgamento juvenil. Eles assistiam com uma mistura de divertimento e desdém. Suas risadas um zumbido baixo ao fundo. Eram todos membros da tribo de Miller, a nova guarda, e viam o velho como ele via, uma relíquia. Um fantasma de um passado, sobre o qual eles só tinham lido em livros de história. John finalmente parou seu trabalho. Ele puxou a mão lentamente para trás, e em sua mão, segurava uma pequena e intrincada peça de metal. Era um rolamento hidráulico não maior que uma moeda de 1/4, mas sua superfície estava gravada com um símbolo minúsculo, quase invisível. Um tridente, exatamente como o de seu braço. Enquanto seus dedos traçavam as linhas fracas, uma memória breve e nítida passou por seus olhos. Ele não estava ali, não no pátio sufocante. Ele estava em um mundo diferente, um mundo de verde da selva e lama até os ossos, onde o único som era o zumbido de um helicóptero e o sussurro constante e incômodo de seu próprio medo. Seus dedos se lembraram da sensação de um rifle de aço frio, e sua mente, por um breve e fugaz momento, foi preenchida com o gosto metálico de sangue e o cheiro acre de pólvora. Ele era um jovem novamente, seu corpo uma máquina bem lubrificada, sua mente uma armadilha de aço. A memória se foi tão rapidamente quanto veio, deixando-o com o sabor persistente de uma vida vivida no fio da navalha. Miller não viu nada disso. Ele viu apenas a hesitação do velho, um momento de fraqueza que ele aproveitou como um falcão. Você me ouviu? Largue isso.
Isso é propriedade militar. Você não pode simplesmente pegar peças. O rosto de Miller estava vermelho agora, sua voz um rosnado baixo de frustração. Vou ter que chamar a segurança. Você está invadindo. Isso vai piorar muito para você se não cooperar. John gentilmente colocou o rolamento de volta na máquina. Ele olhou para cima, seus olhos encontrando os de Miller pela primeira vez. Não havia raiva ali, nem medo, apenas uma quietude profunda e duradoura. Um poço tranquilo de paciência que havia sido forjado no cadinho de uma vida inteira de dor e sacrifício. É um rolamento hidráulico de 2,2 milímetros, filho. Ele emperrou. O selo está quebrado. A bomba inteira se foi. Ela não vai voar com este. Sua voz era um sussurro baixo e rouco, um som que falava de poeira e anos, e do tipo de quietude que só vinha dos lugares profundos da Terra. Miller zombou. Você não sabe do que está falando. O relatório diz que é um pequeno vazamento. Você está apenas tentando aumentar a conta. Saia daqui antes que eu o prenda por destruição de propriedade militar. Suas perguntas retóricas eram uma forma de autoafirmação, uma tentativa de restabelecer sua dominância em uma situação que estava escorrendo por entre seus dedos. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade. E ainda assim o velho, com sua dignidade tranquila, o estava fazendo se sentir pequeno. Quando a confrontação atingiu seu pico, uma figura solitária estava na periferia da multidão. Um fuzileiro naval de meia-idade, com um rosto que era um mapa rodoviário de uma vida longa e dura. Ele era um veterano das guerras do deserto, um homem que entendia a diferença entre um uniforme impecável e uma alma forjada nos fogos do conflito. Ele vinha assistindo a cena se desenrolar com crescente desconforto. Seus olhos, treinados para ver a verdade por trás da ilusão, foram atraídos para a mão do velho. Ele viu a maneira como os dedos do homem se moviam. Uma linguagem silenciosa de expertise que apenas outro profissional poderia entender. Ele viu a marca fraca e desbotada em seu braço. Ele viu o tridente, mas o que chamou sua atenção, o que enviou um choque de reconhecimento através de seu corpo, foi o único raio que dividia o símbolo. Ele só tinha visto essa marca em um lugar, nas páginas desgastadas e encadernadas em couro de um velho livro de história, nas histórias de uma geração esquecida de guerreiros. Os olhos do homem se arregalaram, um horror nascente rastejando em sua expressão. Este não era apenas um veterano. Este era um fantasma, uma lenda. Ele tateou em busca de seu telefone, seus dedos tremendo enquanto ele discava um número que tinha memorizado há muito tempo. General, ele disse ao telefone, sua voz um sussurro baixo e urgente. Senhor, estou no pátio de veículos. Há uma situação. O senhor não vai acreditar em quem está aqui. A narrativa cortou para uma cena diferente, um escritório diferente, um homem diferente. O general, um homem de poder e autoridade, estava sentado atrás de uma grande mesa de mogno, seu rosto uma máscara sombria de exaustão. A chamada chegou, e sua postura, pela primeira vez o dia todo, se endireitou. Seus olhos, cansados e exaustos, se animaram com um foco súbito e intenso. Ele desligou o telefone, uma única palavra pairando no ar. Mobilizem. A chamada era uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de impedir que uma catástrofe de julgamento se desenrolasse. De volta ao pátio de veículos, a voz de Miller havia se elevado a um grito. Você está preso! Ele berrou, sua mão indo para as algemas em seu cinto. A multidão de jovens recrutas assistia com uma expectativa alegre, uma sede de sangue por uma humilhação pública. Eles estavam prontos para ver o velho ser levado de joelhos, para ver seus próprios preconceitos e julgamentos validados pela autoridade formal dos militares. Mas, assim que a mão de Miller se fechou sobre o aço frio, um som baixo e vibrante encheu o ar. Era o som de uma carreata, uma fila de SUVs pretos movendo-se com um propósito silencioso e mortal. Eles pararam em uma nuvem de poeira, e do veículo da frente saiu um homem, em um uniforme impecável, um homem cujo posto era tão alto que era quase mítico. Ele era um general de 3 estrelas, e seu rosto, esculpido em granito e sombreado por uma vida inteira de comando, estava em uma linha severa. A multidão se calou. Os novos recrutas, tão barulhentos momentos atrás, eram agora estátuas, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e admiração. Miller, com a mão ainda no cinto, estava congelado no lugar. O general, seus olhos examinando a multidão, o ignorou completamente. Ele passou por Miller como se o jovem oficial fosse uma parte insignificante da paisagem. Um pedaço de lixo na beira da estrada. Suas botas, polidas até um brilho de espelho, rangeram no cascalho enquanto ele se dirigia ao velho. O silêncio era uma catedral de antecipação, um espaço sagrado de um ajuste de contas iminente. O general parou na frente do velho. Suas costas estavam retas como uma vara. Sua postura um testemunho de décadas de disciplina rigorosa. O velho, parado e silencioso, retribuiu o olhar. A mão do general se ergueu, um movimento lento e deliberado, e pousou em sua testa em uma saudação nítida e afiada. Sua voz, quando ele falou, era um murmúrio baixo e reverente que se espalhou por cada canto do pátio de veículos. Mestre-chefe John Miller, é uma honra vê-lo, senhor. Peço desculpas pelo profissionalismo dos meus homens.
O mundo inteiro parecia parar. O nome, John Miller, era uma lenda sussurrada nos corredores do poder, um mito falado apenas em tons abafados. O jovem oficial, seu rosto uma máscara de choque e descrença, deu um passo cambaleante para trás. Este não era apenas um velho, este era um mito. O general, com sua saudação ainda no lugar, começou a falar. Recrutas, vocês veem este homem? Ele gesticulou para John, sua voz agora uma proclamação retumbante que ecoava nas paredes de aço do pátio. Este homem é uma lenda. Ele não é apenas um veterano. Ele é um dos últimos dos SEALs originais. Em 1971, ele fez parte de uma equipe de 5 homens que foi enviada atrás das linhas inimigas para resgatar um piloto abatido. A missão deles era uma viagem só de ida, uma missão suicida. 3 de seus homens morreram nas primeiras 12 horas. O mestre-chefe Miller, sozinho e ferido, carregou o piloto nas costas por 6 milhas, através de território inimigo. Ele lutou contra uma patrulha inimiga completa com apenas uma faca. Seu ponto de extração foi destruído. Então ele confiscou um barco de patrulha inimigo, uma peça de sucata abandonada com um único motor, e navegou o rio abaixo por 3 dias, tudo sob fogo constante. Ele entregou o piloto, vivo e consciente, a um posto de controle amigo antes de desmaiar de seus ferimentos. Isso. O general gesticulou para a tatuagem fraca no braço do velho. Isso não é um erro, é a marca da primeira equipe SEAL, uma equipe tão lendária que seus registros foram classificados por 50 anos. É a marca de um homem que desistiu de tudo para salvar outro. Um homem que conhece o verdadeiro significado de honra e sacrifício. O jovem oficial, Miller, agora pálido e tremendo, olhou para a tinta desbotada do velho, um testemunho silencioso de um mundo que ele não podia compreender. Seu rosto, momentos atrás uma máscara de arrogância, era agora um retrato de vergonha. Suas ações, continuou o general, sua voz mais suave agora, mas não menos poderosa, são a razão pela qual os SEALs são o que são hoje. Os protocolos de treinamento que você pensa que inventou, as táticas que você estuda em suas salas de aula, eles foram escritos com sangue por este homem, por sua equipe. Ele virou seu olhar. Agora um julgamento ardente e justo para o jovem oficial. E você, oficial Miller, você olha para este homem, este herói, esta lenda, e vê um velho lento. Você vê tinta desbotada e botas surradas, e ousa dar-lhe uma lição sobre regulamentos. Você vê uma peça da história militar e tenta prendê-la. Você não tem honra, nem respeito, e nenhuma compreensão da própria coisa que você afirma defender. Você é uma desgraça para esse uniforme, para toda esta instituição. Sua repreensão foi uma condenação completa, uma torrente de palavras que despojou o jovem de seu orgulho, sua autoridade e sua própria identidade. O velho, John, finalmente falou novamente. Sua voz era um contraponto gentil à poderosa condenação do general. Ele estava apenas fazendo o seu trabalho, general. As regras são as regras. Elas existem por uma razão. Suas palavras foram um alívio tranquilo e compassivo, um ato final e inesperado de graça. Ele havia sido humilhado, insultado e ameaçado, e ainda assim ofereceu perdão, uma lição moral profunda, entregue em uma única e tranquila frase. Ele, que tinha todo o direito de exigir retribuição, escolheu mostrar misericórdia, um testemunho da força tranquila de um homem que já tinha visto punição suficiente para durar 100 vidas. Ele olhou para o jovem, para as lágrimas que agora brotavam em seus olhos, e ofereceu um aceno fraco, quase imperceptível de compreensão. A humilhação do jovem foi completa, mas a vindicação do velho foi ainda maior. Um triunfo silencioso da dignidade sobre a arrogância. No dia seguinte, o oficial Miller foi transferido. Ele não foi dispensado, nem destituído de sua patente, mas enviado para um posto avançado, remoto e desolado. Um lugar onde a única coisa que importava era o trabalho, não o status. O general, em uma reunião tranquila e privada com John, havia se oferecido para demiti-lo, para apagar sua carreira, mas o velho simplesmente balançou a cabeça. Ele é jovem, senhor. Ele vai aprender. Dê-lhe uma chance. O incidente, no entanto, não foi esquecido. Um novo programa de treinamento foi instituído, um curso obrigatório sobre respeito e história, chamado extraoficialmente de O Protocolo do Mestre-Chefe. Ele ensinava os jovens recrutas a olharem além do superficial, a verem o homem por trás do uniforme, a história na tinta desbotada. Meses depois, em um pequeno e isolado supermercado, um encontro casual. Um jovem, sua postura menos rígida agora, seu uniforme ainda impecável, mas sem a arrogância anterior, estava em frente a um velho. Uma figura familiar com as costas curvadas e uma tatuagem desbotada. O jovem Miller olhou para John, seus olhos cheios de um respeito tranquilo e profundo. Ele simplesmente assentiu, um pequeno e humilde gesto de reconhecimento. O velho John retribuiu o aceno, um ato silencioso de perdão, uma promessa silenciosa de um futuro melhor. A verdadeira medida do valor de um homem não está no brilho de seu uniforme, mas na dignidade tranquila de sua alma, na tinta desbotada de uma vida vivida para os outros.